para entender melhor o teatro de guerra no Oriente Médio e a capacidade militar dos lados. A gente conversa com o comandante Robinson Farinazzo, capitão de fragata da Reserva da Marinha do Brasil. Capitão, muito obrigado por estar conosco, comandante. Muito obrigado pelo convite aí, fico agradecido aí. Um grande abraço a todos, a toda a audiência, a grande audiência aqui da TVT. O que o senhor faz tem a conclusão nesse momento, quando olha para o que é um arsenal de um lado, olha o arsenal de outro e jogando neste cenário, porque uma coisa, como dizia Didi no futebol, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jogo é jogo, treino é treino, professor. Olha, gente, eu acho que nós temos um impasse aí, né? Porque essa história do Pentágono dizer, os ataques iranianos diminuíram 86%, mais ou menos. Diminuíram porque também diminuíram os alvos, né? As bases americanas do Golfo estão arrasadas, não tem quase o que atacar mais lá. Destruíram o radar de algumas centenas de milhões de dólares aí no Golfo, então não tem mais muito o que atacar. Eu acho que todo otimista, né, ou é mal informado, ou tem algum problema cognitivo, no caso desses generais americanos aí. Porque o que circula a boca pequena é que o estoque americano não é dos melhores. Lógico que a gente não pode comprar essa informação como totalmente verdadeira. Mas vocês têm que olhar uma coisa. Saiu na Reuters ontem que a Casa Branca convocou os principais fabricantes de armas dos Estados Unidos, tá, para discutir a situação de produção. Lógico que esses fabricantes não vão dizer que não vai dar. Eles vão querer sair dali com o contrato. Essa é que é a verdade. Mas a situação não está muito boa, não. A dúvida que nós temos é o seguinte: se o Irã vai ter fôlego para arrastar essa guerra para algumas semanas. Porque se o Irã tiver esse fôlego, ele vai arrebentar com a economia da Europa e do Japão. E aí o Trump vai sentir na pele o que é a pressão. Do contrário, né, se o Irã não tiver esse fôlego, o que nós temos aí é que provavelmente o regime cai e vão fracionar o Irã da mesma forma que fizeram com a ex-Jugoslávia, né? Então o cenário, gente, para ser assim, bem honesto para as senhoras e os senhores, a gente não sabe, nós não temos um número preciso de quantos mísseis o Irã tem. Eu vejo essas coisas, temos superioridade aérea sobre o Irã, isso não serve para nada. É a mesma coisa que você falar que você tem uma cela na barriga do cavalo, não serve para nada. Sempre tiveram, vão destruir a marinha do Irã e vão ter a superioridade aérea, mas isso não vai diminuir o número de ataques de mísseis do Irã, por quê? Porque a maior parte desses mísseis vem de bases móveis que se movimentam por todo o país, e o Irã tem um terreno de 1.400.000 km², quase do tamanho da nossa Amazônia. Então, na verdade, o que os generais americanos, e o Trump principalmente, que é um mentiroso rematado, estão vendendo é óleo de cobra. A Laura Capriglione e o Luiz Carlos Azenha estão conosco para conversar com o comandante Farinazzo. Comandante, o senhor tem razão. Esses números são fake. Porque o que eles dizem? O Irã reduziu o lançamento de mísseis em 86%. Isso não prova nada, absolutamente nada. E as bases subterrâneas do Irã? Alguém sabe onde elas estão? Será que o Irã não está preservando o seu arsenal para utilizado em... Então não dá esse número aí, viu? É uma comparação bizarra, porque eles pegam... O Irã lançou 100 mísseis no primeiro dia, o que é óbvio, é a sua primeira reação. Hoje, como ele lançou 20, então caiu em 80%. Não significa absolutamente nada. O comandante tem razão absoluta. É isso, se o Irã tiver a capacidade de segurar essa guerra, com os impactos que estão tendo na Bolsa de Valores, que é para onde olha o Trump, nas bolsas e no preço do petróleo e no gás, o Trump vai pedir água, ele vai arrumar um jeito de dizer, ganhei e estou saindo fora. Agora, óbvio, existe esse risco de eles tentarem, por exemplo, usar os curdos, como está sendo cogitado, para uma saída, como fizeram na Síria, na Líbia, partilhar o país, destruir o país. Mas eu acho que esse não é o objetivo. O objetivo é conquistar o petróleo. Esse é o objetivo número 1 do Trump. Eu queria perguntar ao comandante, posso? Por favor. Se ele acha que depois de Venezuela, que está sob controle da Casa Branca, e Irã, o Brasil, existe algum risco para o Brasil em relação ao petróleo, comandante? Não, eu acho que tem 3 países na América Latina que correm risco se os Estados Unidos conseguirem resolver a pendenga com o Irã. Quer dizer, conseguindo ou não, né? Porque também vocês têm que olhar uma coisa, gente. Se a situação do Irã sair
pela culatra, acabou o governo Trump, né? Você tem um pato manco ali. Sim. Você tem um pato manco. O governo Carter, a gente precisa lembrar que em 80 o governo Carter tentou um ataque militar no Irã para libertar os reféns da embaixada, deu tudo errado e ele perdeu a eleição. Ele perdeu a reeleição dele. Então, assim, se o Trump perder no Irã, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, ele vira um pato manco. Agora, se ele ganhar, eu acho que 3 países, talvez 4 países na América Latina correm grande risco. Brasil, Cuba, Nicarágua, talvez Colômbia. O México a gente já sabe que está numa pressão muito grande. Porque aí o Trump... Gente, nós precisamos trabalhar com cenários. Eu sempre trabalho com cenários lá no canal, né? Então, cenário que o Trump perde. Acabou o governo dele, ele vira um pato manco, talvez caia o Pete Hegseth, que é o secretário da guerra, talvez caia o Marco Rubio. Alguém vai rodar, alguém vai pagar essa conta, eu não tenho dúvida disso. Alguns generais vão ficar sem cabeça e por aí vai. Mas, se ele ganhar, teremos Donald Trump primeiro. Eu não tenho dúvida. Aí vocês falam, mas por quê? Por que você fala isso? Primeiro, porque o ICE é uma reprodução da SA nazista e não há uma mobilização da sociedade quanto a isso. O escândalo do Epstein, que o pessoal fala tanto, não está comovendo as pessoas, gente. A Mônica Lewinsky, o escândalo da Mônica Lewinsky no governo Clinton, fez muito mais barulho que esse escândalo do ICE. Eu não acho, o pessoal fala o ICE vai derrubar o Trump, eu não acho que vai derrubar o Trump. Sinceramente, eu não acredito nisso. Posso estar errado. Mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, se ele vencer o Irã, e vencer, que eu digo, é derrubar o regime, derrubar, né, os ayatollahs. Aí a gente tem um cenário apocalíptico, mundo afora, e o Brasil vai sofrer muito. Eu estava dando uma entrevista ontem, foi aqui na TVT mesmo, e eu falei pro pessoal, olha, eu temo uma violência política esse ano, né? Eu temo, porque eles vão vir com tudo aí. Não pensem vocês, mesmo que o presidente Lula seja muito bem recebido na Casa Branca, ele não é o candidato do Trump. Laura. Eu queria fazer uma pergunta. Muita gente, professor, comandante, falando sobre a possibilidade de os Estados Unidos desempatarem, digamos assim, essa guerra, uma vez que ela não se resolva no curto prazo, desempatar através do uso de artefatos nucleares. Muita gente falando sobre isso. E eu queria perguntar, Israel, né? para o senhor, existe mesmo a possibilidade do uso, que seria inédito, né, desde há muito tempo, o uso militar de artefatos nucleares durante essa guerra? Seria inédito em relação à Segunda Guerra Mundial, claro. A resposta é bem fácil. Vamos lá. Qual foi o único país que empregou armas nucleares até hoje? Qual foi o único país que bombardeou represas de irrigação de açude, represas de irrigação de arrozais na Guerra da Coreia? Qual foi o único país que empregou napalm e uso ostensivo? Qual foi o único país que usou agente laranja, cujas vítimas continuam nascendo no Vietnã até hoje, são deformações genéticas horríveis? E esse país agora está em guerra. Então eu não duvido que isso vai acontecer. Se ele for para o corner do ringue, eles podem apelar para isso. E você tem uma outra pessoa também, em Israel, que é o Netanyahu, que não tem pudor nenhum. Depois de 70 mil mortos em Gaza, você espera o quê? Deus está morto. Então é difícil, gente. Eu não duvido, essa é uma possibilidade. É o que eu falo. A minha dúvida é o seguinte: o Irã tem fôlego para arrastar essa guerra? Se o Irã tiver fôlego, então você pode crer que os Estados Unidos talvez vivam uma situação de desespero. E dali para frente, eu não sei o que eles vão fazer. Mas o histórico, conforme eu te apresentei, é o mais pavoroso possível. Comandante, quando o senhor fala ter fôlego, é defender-se, é o Muhammad Ali contra o George Foreman, lá em 74, o Muhammad Ali era mais fraco e mais velho que o George Foreman, e aí ele vai dançando e coloca as duas mãos na frente e apanha, até o George Foreman se cansar. E aí o Muhammad Ali vai lá e derruba o George Foreman. É se defender daquele jeito? Ou tem alguma outra maneira? Tem que atacar no momento certo? Militarmente é o quê? Fazer o tempo passar? Esse exemplo é maravilhoso, né? Uma luta épica essa. Não, o que o Irã precisa continuar a fazer, porque vocês têm que olhar o seguinte, gente. Se for verdade, o que todas as mídias estão falando, France 24,
Washington Post, a própria CNN, que é anti-Irã até a medula, o que todas as mídias estão falando é que os Estados Unidos não têm mísseis antiaéreos para muito tempo. Eu não sei se é verdade, porque o pessoal também falava que a Rússia estava ficando sem munição, vocês lembram que não foi isso que aconteceu. Então pode ser um blefe isso. Agora, se isso acontecer, vocês têm que olhar uma coisa. Tel Aviv, Amman, na Jordânia, todas as bases americanas, inclusive o Chipre, vão virar pesca ao barril para o Irã. Se você não tiver defesa aérea, esses mísseis, eles são terríveis. Eles já varam com defesa aérea, imagina 100. Aí o Irã reina. Porque, sabe o que acontece, pessoal? A guerra hoje, e as pessoas não entenderam isso ainda, ela não é mais como na Guerra do Golfo, que você precisava de aviação, etc. Hoje é a guerra de mísseis e de drones. O Irã tem maestria nisso. Falar, eu vou repetir para vocês, falar que nós temos superioridade aérea sobre o Irã, ou nós afundamos toda a marinha do Irã, não muda nada. A Ucrânia está sem marinha e resiste, a Ucrânia quase não tem força aérea e resiste. Por quê? Eles estão bem inseridos no contexto de guerra de drones e de mísseis. Então, o Irã, se acabar, mesmo que não acabe a munição de defesa aérea dos Estados Unidos e de Israel, mesmo que não acabe, se o Irã tiver um estoque de mísseis grande para continuar fazendo pressão por semanas a fio, a possibilidade dele vencer é muito grande, porque você vai ter um esgotamento das economias. O Brent hoje já está batendo $83, né? O gás europeu subiu mais de 50%, que a economia é que vai aguentar isso daí. Professor, Passo para vocês. só ia lembrar uma coisa. Só uma né? coisa, rapidinho aqui, só uma coisa. Já que vocês falaram de luta de boxe, tem uma frase, acho que no Rock 6, né? Rock 5, Rock 6, não sei, porque o Stallone não para de fazer essas franquias aí. Que é a verdade da vida. Não é quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar. É quanto você aguenta apanhar. O Irã está aguentando. Entendeu? Os Estados Unidos vai ter fôlego para uma guerra de semanas? Não sei. Deixa eu só contar mais uma coisa, que está passando batido no Brasil. Uma empresa de Delaware, nos Estados Unidos, ela venceu um contrato com o governo americano para fazer o recolhimento de pertences de militares que morreram e atender as famílias. Se uma empresa foi contratada, é porque não morreram só 6 americanos no Golfo, né? Posso fazer uma pergunta? Fala, Laura. A gente está lendo muita gente falando sobre essa guerra de IA, a guerra feita com inteligência artificial. E aí a gente tem a história de que Israel conseguiu localizar o local onde estava o Ali Khamenei através do hackeamento dos sistemas de vigilância, das câmeras e tal. O quanto é verdade, o quanto é mentira essa coisa da inteligência artificial e até que ponto ela está sendo usada nessa guerra? Olha, gente, eu acho que é um misto de tudo, né? De inteligência artificial, de UMINT, né? Informações obtidas aí através de espionagem de pessoas mesmo, de gente vendendo informações, né? Saber, porque o Khamenei morreu trabalhando no escritório dele, não estava escondido. Na casa dele, ele morreu na casa dele. Mas é que ele não estava na casa dele nos dias anteriores, né? Estaria nesse dia. Eu acho que foi um martírio calculado dele. Ele talvez quisesse esse martírio, porque é uma coisa assim, muito simbólica para os iranianos. Apesar que eu tenho muitas críticas para o Khamenei, tá, gente? Eu acho que ele errou muito, porque ele deveria ter feito a bomba atômica. O Irã não tem bomba por causa dele. É uma verdade de ter que falar isso daí. Eu acho que a verdade tem que ser falada, a gente não pode voltar. Sim, mas aí que tá. É um erro estratégico. Eu entrevistei o Larry Johnson essa semana, que foi operador da CIA na Argentina, ele falou a mesma coisa. Eu falei, devia ter feito a bomba. O Irã não tinha muito a perder. Eu acho, desculpa, gente, mas a crítica tem que ser feita. Mas vamos lá. Eu acho que pode ter sido uma junção de todas essas coisas. Pode ter havido traição também. A gente sabe que o Irã tem uma oposição razoável, o pessoal do Bazar, a gente que quer a reaproximação com os Estados Unidos. Agora, na minha opinião, os Estados Unidos e Israel cometeram um erro muito grande. O Khamenei, no contexto do Irã, ele era um moderado. Ele admitia a negociação, ele deixou ter a eleição do Pezeshkian, que não é de forma alguma uma pessoa confiável, essa aqui é a verdade para os interesses do Irã. Então, eu não sei o que vem depois, né? Mas o Khamenei, ele não era a face radical do sistema, não. Eu acho que foi um erro muito grande. Mas Israel só sabe fazer isso também, né? É matar lideranças. Então,
Às vezes você mata um líder que te atrapalha. Às vezes você está matando um que, indiretamente, você poderia obter uma negociação. Porque agora o Irã não me parece muito disposto a negociar, não. Deixa eu agregar aqui que o Pentágono informou que um submarino americano afundou 2 navios de guerra do Irã. Um ataque que ocorreu perto do Sri Lanka, bonito falar Sri Lanka, em águas internacionais. O Irã confirmou que um torpedo disparado por um submarino atingiu um navio iraniano sem aviso prévio. A chancelaria do Irã informou que o navio levava quase 130 marinheiros, que estava com um convidado da Marinha da Índia no momento do ataque. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que os Estados Unidos vão se arrepender amargamente do precedente que criaram com a ação. Segundo as autoridades do Sri Lanka, os números são maiores. 180 pessoas estariam a bordo, com base na documentação da embarcação. 32 pessoas foram resgatadas, 80 corpos foram encontrados, 18 pessoas continuam desaparecidas. Eu faço uma pergunta... Pois não. Só complementar, Claro. isso é um dos maiores absurdos, o comandante vai dizer. O navio estava desarmado, era um navio que foi participar de uma feira, para o qual, inclusive, os Estados Unidos estavam convidados. Então, os americanos sabiam que esse navio estava lá, ele estava desarmado. Quando você faz uma viagem para participar desses eventos, você não leva armas. Então, E demora para voltar? E atacaram estava em aonde? guerra. Demora para voltar? Sim, e atacaram aonde? Em águas territoriais da Índia. É um assinte eles fazerem isso com a Índia. Um navio desarmado. É porque o quê? O Donald Trump precisa, e eu acho que o comandante concorda, ele precisa de notícia boa. Vocês veem que o Trump está super ativo, dando entrevista para um monte de gente. Ele precisa gerar a ideia de que ele está ganhando a guerra. Comandante. Olha, gente, eu vou ser sincero para vocês. Nesses campos onde o Irã não tem uma grande, vamos dizer o seguinte, um grande arcabouço, tá? Então, Marinha e Força Aérea, vocês vão ver tudo isso aí. Os Estados Unidos têm uma possibilidade muito grande de afundar grande parte da Marinha do Irã, mas isso no contexto militar não vai mudar. Né? Eu vou muito assim, naquilo que desequilibra o sistema. O que desequilibraria o sistema? Os Estados Unidos destruiu os lançadores do Irã. Mas é o que eu falei, são centenas, talvez milhares de lançadores espalhados por um território enorme. Eles afundarem a Marinha do Irã, eles gostam vão vender, afundamos a Marinha, matamos o Khamenei. Tá bom, você resolveu a guerra? Porque se vocês olharem bem, vamos pegar um histórico. A guerra do Vietnã. O Vietnã praticamente não tinha marinha. Quando teve o incidente do Golfo de Tonkin, em 1965, né? 65. 64, perdão, 64. Eles afundaram todas as torpedeiras do Vietnã, né? Hanoi foi arrasada, o Porto de Haiphong também. Né? As baixas do Vietcong na ofensiva do Tet foram grandes. E não mudou nada, não mudou a guerra. O resultado da guerra, o resultado é determinado pela componente política e estratégica que você vai atingir. O Irã ganha se é só ele não perder. Se o regime continuar ali, o Trump perdeu, porque ele vai ter que explicar para os eleitores o seguinte: olha, eu gasto $1 trilhão por ano e eu não consegui submeter um país que está sancionado há 47 anos. E aí o que vai acontecer? Aquele americano que não tem plano de saúde, né, que não tem nenhum atendimento. Vocês viram aquela reportagem recente do Jamil Chad que ele contou que cobraram $48 mil aí por uma pedra no rim que ele teve, que ele ficou uma noite só no hospital. O americano que vai se tratar. Né? Exatamente. Ali foi um quadro, né? E aquilo é os Estados Unidos. Então, assim, essa gente vai começar a questionar. Não que eu acho que vai fazer diferença, porque essa plutocracia americana, ela governa o país de costa para o eleitorado, né? Mas, assim, é humilhante para eles. Não tem muito que apresentar. Eles vão destruir, gente. Isso aí a gente já conta. Vão destruir boa parte da Marinha do Irã, vão matar a parte da liderança, vão destruir boa parte da aviação. Isso não quer dizer que eles vão ganhar essa guerra. E essa Marinha consegue fechar o Estreito de Hormuz? Ou não é só a Marinha? Porque como ele é muito, de fato, estreito, é a proteção que vem de fora que vai garantir essa tentativa de fazer com que esse caminho tão importante para a economia e para o petróleo seja realmente controlado. Olha só, vocês têm que olhar o seguinte: fechamento do Estreito de Hormuz não é uma coisa
vamos dizer, com características cinéticas. Você não precisa nem colocar artilharia ali, ou nem vai colocar uma corrente. Mas o fechamento do Estreito de Hormuz chama-se medo. Depois que você afunda um ou dois navios, que já está nesse patamar, as companhias de seguro, elas aumentam o preço a níveis proibitivos e ninguém opera mais. E as companhias transportadoras também não vão arriscar os seus navios. Então, se você olhar bem mesmo, em tese, o Estreito de Hormuz já está fechado. Porque ele não é que nem o Mar Vermelho, ficou fechado quase 2 anos, o porto de Eilat, no sul de Israel, foi à falência. Né? E os Houthis não tinham marinha, e não tinha uma condição de patrulhar aquelas águas, eles só faziam lançamentos de mísseis. Então, o Estreito de Hormuz é fechado através do medo. Ontem o Trump falou, não sei se foi ontem, antes de ontem, que a Marinha americana vai abrir o Estreito de Hormuz. Boa sorte, porque a Marinha anglo-francesa tentou isso por meses em Galípoli, nos Dardanelos, na Primeira Guerra Mundial na Turquia. Foi uma das maiores derrotas. O secretário da Marinha da época, que era o jovem Winston Churchill, precisou pedir a renúncia. Então, uma operação de abertura de estreito, é uma das operações navais mais arriscadas que existem. Eu não gostaria de estar na pele desses comandantes, não. Mais informações aqui para a nossa última rodada de perguntas para o nosso convidado. O conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel já deixou pelo menos 1.200 mortos, segundo a atualização agora. Entre as vítimas, 175 alunas e funcionárias de uma escola atingida por um míssil na cidade de Minab logo no primeiro dia. O episódio é considerado o ataque mais mortal contra civis desde o início da guerra. E a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter derrubado um caça americano perto da fronteira sudoeste do país. Um F-15 da Força dos Estados Unidos. Militares iranianos disseram que o avião foi atingido e caiu. O Comando Central das Forças Armadas dos norte-americanos e estadunidenses negou a informação. Laura Azenha, para a gente fechar com o comandante. Comandante, há informações de que o Irã acaba, ou nas últimas horas atacou o oleoduto que leva do Azerbaijão, como o senhor sabe, lá no norte, né, do Irã fica o Azerbaijão. O Azerbaijão é um aliado muito próximo de Israel, fornece 30% do petróleo consumido em Israel e há informações de que o Irã atacou esta. Como é que o senhor vê essa questão energética, não só também como as plantas de dessalinização? Que se o Irã atacar, no caso do Irã ser devastado, se ele atacar essas bombas, ele deixa sem água o Golfo Pérsico. Você acha que chegaremos a esse nível? Tudo é possível, né, gente? Tudo é possível, né? A guerra está escalando. Porque vocês têm que olhar uma coisa, não obstante o Irã ter atacado as bases americanas no Bahrein, no Catar, na Arábia Saudita, etc., esses países estão bastante relutantes em entrar numa guerra. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante. Eu vi, no programa da Cristiane Amanpour, eu vi a entrevista de um ex-chefe do Serviço de Inteligência da Arábia Saudita. E ele falou uma coisa que é verdade. Falou, olha, a gente avisou os Estados Unidos que nós não queríamos essa guerra. Não é do interesse dos países do Golfo fazer essa guerra. Eles estavam em franco trabalho de desenvolvimento, etc. Não queriam isso. Então, se o que esse ex-ministro falou for representativo da mentalidade do Oriente, do Golfo Pérsico, os países árabes talvez fiquem um tanto quanto distanciados dessa guerra, né? Mas a gente pode esperar de tudo, pessoal. A gente pode esperar de tudo. Porque a estratégia do Irã foi muito boa, muito boa. Eu acho que a melhor coisa que o Irã fez, eu estou falando para vocês assim, com a experiência que a gente tem na Marinha, né? Foi obliterar as bases navais dos Estados Unidos no Golfo. Porque quando você fez isso daí, você manteve a Marinha Americana fora do Estreito de Hormuz, que já era difícil passar, mas vai ficar fora, porque não tem mais base, não tem para onde ir. A gente suspeita que os americanos vão reabastecer em Diego Garcia, que fica a 3.500 quilômetros dali, ou na Índia. Eu não duvido, porque vocês têm que olhar que poucos dias atrás o MOD teve em Tel Aviv e conferenciou com Netanyahu. Eu não duvido que isso aconteça, que eles estejam fornecendo portos indianos aí para a Marinha dos Estados Unidos. Mas o fato é que o Golfo está negado aí à Marinha Americana. E eu acho que foi o movimento mais brilhante
que o Irã fez em atacar essas bases navais. Eu acho que ninguém esperava. Você nota que o Trump ele está meio desconcertado, né? Mas tudo é incerteza, pessoal, porque assim, dada a confiança que vocês nos dão e nos entrevistaram, chamar para o programa, eu não posso ser responsável com o público da TVT e falar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Assim, o que vai ser determinante, na minha opinião, é o fôlego de cada um. A gente sabe que os Estados Unidos é menos tolerante à dor, o Irã tem muita tolerância, mas precisa ver se o Irã vai ter mísseis aí para continuar garantindo essa luta. Aí, a partir daí, tudo pode acontecer. Parece que ameaçaram até Dimona, Israel. Eu não duvido. Laura, para fechar. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor achou da reação do governo brasileiro ao ataque desferido por Israel e Estados Unidos ao Irã? Muita gente achou que foi uma reação tímida, uma reação, enfim. Eu queria ouvir o senhor e qual o papel que o Brasil pode desempenhar numa mesa de negociação que envolva outros, ou na pressão aos Estados Unidos. Ô, Laura, o presidente Lula, ele é um homem do BRICS e um homem do Sul Global. A gente sabe disso. Mas o Lula também é um pragmático, ele sabe que o Brasil não pode fazer muito. Eu acho que o que ele deveria fazer no momento é não ir a essa viagem nos Estados Unidos, porque ele ia se chancelar. Ele aparecendo na foto com o Trump, está dando um carimbo, né? Teoricamente, um carimbo de aprovação do Brasil. Acho que ele deveria adiar essa visita. É o máximo, mas é o máximo que dá para fazer. Não temos condições de fazer muita coisa, pessoal. O Brasil, ele, infelizmente, né, lamentavelmente, é muito triste isso, mas não é nenhuma crítica, não, porque eu adoro esse país. Mas a gente não se percebeu no mundo ainda o nosso tamanho, a importância que a gente pode ter, etc. E você não pode chegar, às vezes vocês querem, eu vejo muita gente cobrando do presidente Lula, um posicionamento que ele não consegue ter, ele não pode ter. Nós não somos, assim, de uma economia estável e forte. Nós não temos forças armadas com a capacidade de operar fora do país, é uma verdade. Então, há pouco que o presidente Lula possa fazer. Ele está recebendo críticas dos dois lados. As críticas estão vindo da direita e da esquerda. Mas, gente, política é a arte do possível. Alguém já falou isso daí, né? Eu acho que ele está se equilibrando na corda bamba e fazendo o que ele pode. Agora, eu acho que o que seria um erro muito grande é ele ir nos Estados Unidos nesse momento, nesse clima, né? Não acho que seria o mais importante. Mas o Lula vocês têm que ver que ele tem experiência de 3 mandatos nas costas. Ele não é nenhum neófito em política externa. Então, ele vai tomar a decisão que ele achar mais apropriada no momento, né? Mas o Brasil pouca coisa pode fazer, viu, gente? Eu falei que era a última pergunta para o comandante Farina. Mentira, porque subiu mais uma notícia aqui dá que eu fazer quero que mais ele comente, algumas, por favor. Até meio-dia 20 ainda tem sorte aí. Então, deixa eu subir aqui. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, diz que não vai levar o país para uma guerra sem base legal e sem um plano claro. A declaração contraria a pressão de Donald Trump, que cobra mais apoio militar dos aliados europeus. Starmer afirmou que os americanos podem usar bases britânicas apenas para defesa. Trump criticou a decisão e disse que ela é chocante. Na Europa, líderes demonstraram apoio ao primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que se recusou a permitir o uso de bases espanholas pelos Estados Unidos e afirmou que a posição espanhola é clara, não à guerra. O presidente da França, Emmanuel Macron, presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, apoiaram a posição espanhola. A União Europeia também reagiu e disse que qualquer ameaça a um país membro é uma ameaça a todo o bloco. A França ainda pediu a redução das tensões. O chanceler Jean-Noël Barrot conversou com o ministro iraniano Abbas Araghchi e defendeu a retomada do diálogo diplomático. Comandante, tem algum efeito militar a falta de apoio desses países, em especial aqueles que já anunciaram, a Espanha, e agora a gente está vendo a Inglaterra, o Reino Unido também? É um enfraquecimento só diplomático ou militar também? Não, é mais diplomático, mas vocês têm que olhar o seguinte, gente. O país chave do momento para o Trump está passando abaixo do radar na Europa. E é um país muito conhecido de todos os brasileiros. Ele é chave, que é Portugal. Por quê? As bases aéreas de Lajes, no Atlântico, são importantíssimas
importantíssimas para o Trump. Foram importantes na guerra de Yom Kippur, ajudaram a salvar Israel, essa que é a verdade, que boa parte do material vinha por Lages. Foram importantíssimas na guerra do Golfo e são importantíssimas agora. E Portugal está passando fora do radar. É uma verdade, Portugal está passando fora do radar. Quase ninguém fala em Portugal. Mas as bases de Lages são super importantes. Agora, eu acho assim, né? O Starmer não dá para confiar nele, ele é um homem do sistema. Então, essa história, só vão poder usar as bases para defesa, eu acho meio complicado. O Breno tá aí, quero mandar um abraço para ele aí. Um grande abraço pro Breno Altman aí. Já vai estar Breno, conosco. você tem que ir no canal do Arte da Guerra essa semana aí, que você tem um fã-clube enorme lá. Convido o pessoal do TVT também a aparecer lá no Arte da Guerra. Mas, gente, eu vejo a coisa da seguinte forma. É muito dúbio, né? O Starmer, eu não confio nele. Eu acho que se precisar, ele vai formar com os Estados Unidos. Agora, a posição do primeiro-ministro da Espanha está sendo muito corajosa, é realmente uma coisa de se admirar. Vamos ver se ele mantém, né? E vocês têm que olhar uma coisa, né, pessoal? A Europa já está envolvida até o pescoço aí nessa aventura, essa malfadada aventura ucraniana, né? Então, é muito difícil tudo isso aí. Eu não sei, eu acho que países, por exemplo, que nem, vamos pegar a França, pode acabar entrando, Polônia pode acabar sendo arrastada, né? Eles gostam de aplaudir as aventuras americanas aí, e a própria Alemanha também. Vamos ver, né? Vamos ver o grau de dor que a Europa suporta com o aumento dos preços do gás, né? Professor, muito obrigado por estar conosco, o comandante Farinazzo, sempre trazendo informações interessantes e nos esclarecendo pontos que a gente às vezes não tem nem a menor ideia, porque o campo militar precisa de explicações. Obrigado, uma boa tarde para o senhor. Já estamos 12h10, já é de tarde. Muito obrigado. Grande abraço para você, gente. Obrigado pela entrevista. Um abração para o Breno aí.